Então, irmãos, irmãs, professor que nos escuta nesta aula, assim como Rafael já foi introduzindo em relação ao dogma da maternidade divina, trazendo todo o contexto, principalmente bíblico, aquilo que o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai falando dessa grande graça que é para a Virgem Maria ser a mãe de Deus. Então agora nós iremos adentrar as heresias que foram surgindo no século IV, V, e também o desenrolar dessas heresias desembocando no concílio de Éfeso, onde de fato a igreja proclamou esse dogma de fé da maternidade divina, que Nossa Senhora é a mãe de Deus, a Theotokos. E, embora já especificado no início, eu queria retomar a oração, e vocês realmente não precisam ligar o microfone, mas eu queria que acompanhasse comigo esta oração. Esta oração é muito antiga, inclusive, já ali pelos primeiros cristãos, já tinha essa devoção, essa crença sob este título de Mãe de Deus Theotokos. A oração diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Justamente esta oração, em latim, denominada como Subitum Presidium, justamente é uma oração que é uma das orações mais antigas da Igreja, que reconhece esse título de Theotokos, esse título que Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Então nós percebemos que essa discussão, essa polêmica, ela não acontece somente nesse contexto do Concílio de Éfeso, mas que antes disso, muitos fiéis, na devoção popular, piedosa, já acreditavam que Maria verdadeiramente era Mãe de Deus. Então, para falarmos sobre essa realidade das discussões, das heresias, nós percebemos e nós precisamos adentrar compreender a união da divindade e da humanidade do Verbo, porque tudo está envolto dessa polêmica, desse conflito, e que de maneira muito particular também foi se dando entre as duas escolas, o conflito entre a tradição alexandrina e a tradição antioquina sobre a união hipostática de Jesus. Em relação à tradição alexandrina, destaca-se seu interesse na especulação metafísica, tem uma cristologia de cima, segue o esquema logos sax, ou seja, o verbo que se fez carne. A pessoa do verbo é o centro de unidade das duas naturezas e responsável pelos atos da natureza humana. Custa distinguir as duas naturezas em Cristo depois da união, fato importante. O monotelismo e o monofisismo foram suas expressões extremas e sua tentação mais frequentes, porque depois essas duas heresias que surgiram tende a querer pegar essa tradição alexandrina e colocar ela como base para essas duas heresias, principalmente o monofisismo, que falava dessa única natureza de Jesus, como se a natureza divina tivesse suprassumido, tomado, se apossado inteiramente da natureza humana, ao ponto de existir apenas uma única natureza. A tradição antioquina, o seu começo situa-se nos fins do século IV, segue o esquema logos anthropos, ou seja, o verbo e a questão do homem, sublinhando a humanidade de Cristo como humanidade completa e centro das operações, preocupa-se em deixar salva a transcendência divina, tem reserva ao título Theotokos, e de maneira particular nós veremos mais adiante justamente a posição de Nestório sobre a resistência dele em aceitar esse título de Nossa Senhora.
e considera a encarnação como uma inabitação do Verbo no homem Jesus, aquilo que constitui até mesmo dois sujeitos, como veremos mais adiante. Preocupa-se em manter a distância entre as duas naturezas completa. Então, a crise nestoriana. A unidade de Cristo em questão. O que é que realmente Nestório ele questionava? Quais eram as preocupações de Nestório? Então, percebe-se primeiramente em Nestório uma tentativa de opor-se a toda e qualquer confusão entre o humano e o divino em Cristo. Ele rejeitou continuamente a acusação de adocionismo ou de ser faltou da heresia dos dois filhos, embora era isso que a doutrina de Nestório afirmava, mas ele achava que não. O fato de ele estar defendendo que Jesus tinha uma pessoa humana, mas não fazia isso dos filhos. Ainda assim, na sua heresia, ele insistia que era um só Senhor, um só Cristo. Mas, como veremos, no fundo, não é isso a teoria de Nestório. O patriarca sempre afirmou a distinção e a unidade da natureza. O Cristo é indivisível pelo fato de ser Cristo, é duplo pelo fato de ser Deus e de ser homem. Não conhecemos dois Cristos, ou dois filhos, ou unigênitos ou senhores, nenhum e outro filho, nenhum primeiro e um novo unigênito, nenhum primeiro e um segundo Cristo, mas um só e mesmo Cristo. Então, propriamente dito, qual era a heresia de Nestório? Então, a dogmática católica, o Miller vai nos dizer assim: por ocasião dos debates em torno da legitimidade da palavra Theotokos, Nestório propôs uma solução de compromisso. Maria não seria somente Anthropotokos, porque não havia dado à luz a um simples ser humano sem vínculo algum com o Verbo. Então, Nestório ele tinha uma grande resistência a esse título Theotokos. Ele propõe tipo uma saída, uma medida, para que não chegue a esse exagero. É aquilo que ele realmente achava desse título Theotokos. Ele propõe o quê? Primeiro, não falar Anthropotokos, porque ele reconhece que Maria não deu à luz a um simples ser humano, porque de alguma forma aquele humano que nasceu da Virgem Maria tinha alguma ligação com o Verbo, tem ligação com o Verbo, embora para ele não é o Verbo, mas tem ligação com o Verbo, então não é qualquer ser humano. Por outro lado, o título Theotokos ia muito longe, porque a processão eterna do Filho Divino, a partir do Pai, não havia se realizado de modo algum por meio de Maria. Então, Nestório pensava, né, que o Verbo que habitava junto ao Pai foi gerado desde toda a eternidade com o Pai, não tem essa possibilidade de ser gerado por Maria. Ele acreditava e achava que o fato de chamar Maria Theotokos era dizer que Maria deu à luz a divindade do Filho de Deus. Então, Nestório opta, portanto, pela designação Christotokos, porque o termo Cristo expressa, segundo ele, a união das duas naturezas. Então, vamos ver um fragmento da carta de Nestório a Cirilo, que vai realmente defender esse sujeito humano, como se da Virgem Maria nasceu um homem, um sujeito humano, que posteriormente o Verbo se apossou, né? Passou a unir a sua natureza à natureza desse homem nascido da Virgem Maria. Então o fragmento da carta diz assim: a Divina Escritura, sempre que lembra a economia da senhorial salvação, atribui o nascimento e a paixão não à divindade, mas à humanidade de Cristo, de modo que, em termos mais correntes, a Santa Virgem é chamada Cristípara e não Deípara. Escuta
portanto, que proclamam os evangelhos. E aí na história traz algumas passagens bíblicas dos evangelhos sinóticos, algumas cartas paulinas, que justamente, segundo ele, vai mostrar essa ligação, essa afirmação que Maria deu à luz a um ser humano, né? Ele diz assim: livro, dizem, da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, é evidente que Deus, o Verbo, não era o filho de Davi. Escuta ainda, se parecer bom um outro testemunho, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Continuando a história. E ainda, com Maria, a mãe de Jesus. A expressão está lá em Atos 1,14. E mais adiante, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. A expressão do Evangelho de São Mateus. E toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E acerca de seu filho, nascido da semente de Davi, segundo a carne. E de novo, a respeito da sua paixão, coloca na história, Deus, tendo mandado o próprio filho em carne, semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne. E ainda, Cristo morreu pelos nossos pecados. E por Cristo sofreu na carne. E isto não é a minha divindade, na passagem falando até que Jesus dá o seu corpo, né? Isso não é a minha divindade, mas o corpo que é partido por vós. Ou seja, todos esses questionamentos de Nestório pega as Sagradas Escrituras, ele pega essas passagens bíblicas que remete a Maria como mãe de Jesus, que Jesus diz, isto é o meu corpo e não isto é a minha divindade. Nestório faz uma afirmação que as Sagradas Escrituras está falando do sujeito Cristo, que quando a Bíblia, a Sagrada Escritura, se remete a essas passagens, está afirmando que em Jesus existe uma pessoa humana passível a sofrer todas essas realidades. E que de Maria, de fato, nasceu essa pessoa humana. E aí, essa questão, uma contestação que Nestório faz em relação ao título Theotokos, que vai ficar mais claro porque ele acreditava que o verbo, que Maria não deu à luz ao verbo propriamente dito, mas ao humano o qual o verbo se uniu. Então, a questão do Theotokos, Nestório vai dizer, principalmente na homilia do Natal de 428, ele diz claramente assim: Maria não gerou a divindade. Não, a criatura não gerou aquele que é incriado. E até aqui não há nenhum problema, né? O Pai não gerou da Virgem o Verbo, o Deus Verbo, como se ele começasse a viver naquele momento. A criatura não deu à luz o Criador, mas antes deu à luz o homem, o órgão da divindade. Então, para Nestório, ele afirmava que Maria não deu à luz a divindade de Cristo. Porque, para ele, o Pai não gerou da Virgem o Deus Verbo como se ele começasse a existir, a viver naquele momento. E até então, aqui não há nenhum problema nesse pensamento de Nestório, embora ele já esteja totalmente equivocado, como se as afirmações em relação a esse título fosse afirmando que Maria deu à luz a divindade. E a verdade é que todos os escritos, até mesmo na época no século IV de Nestório, não afirmava isso. Que Maria deu à luz a divindade, por isso ela era chamada Theotokos, mãe de Deus. Aqui está o grande equívoco. O Espírito Santo não criou Deus Verbo, mas fez da Virgem um templo para o Verbo, o fim de que este o habitasse. E aí, Mário de Serentat, no seu livro
Jesus ontem e hoje, nesse ensaio de Cristologia, ensaio da Cristologia, ele vai dizer justamente isso para nos ajudar melhor nesse pensamento de Nestório. Nestório, expressão extrema da Cristologia antioquina, né? Ele fazendo parte dessa escola antioquina, ele vai dizer: teria ensinado uma verdadeira e propriamente dita divisão em Cristo, afirmando a presença de duas pessoas no único Senhor Jesus Cristo. Aqui chegamos no ponto ápice da heresia de Nestório, que realmente está na pessoa de Jesus. A dificuldade de Nestório era conceber que a união das duas naturezas, a divina e a humana de Jesus, a expressão das duas naturezas tinha se dado na pessoa do Verbo. Para Nestório, não. Todas essas realidades, inclusive o nascimento, o crescer, o se alimentar, o sofrer, isso estaria acontecendo na pessoa do Cristo. Era um sujeito que nasceu de Maria, um homem, um humano, um eu humano. Então Jesus teria também essas duas pessoas nesse único Senhor, Jesus Cristo, afirmava Nestório. Pessoas unidas entre si através de uma relação de tipo moral. Aí, nessa relação, essa união das duas naturezas e dessas duas pessoas somente em uma relação moral. Não se pode fazer do Filho de Deus como tal o centro de atribuição real das propriedades da natureza humana, a chamada heresia dos dois filhos. Sobretudo, não se pode dizer que Maria é a mãe de Deus. Ela é propriamente a mãe de Jesus, ou seja, a mãe daquele humano que nasceu, ainda que este não possa ser separado do tipo particular da totalidade, que é justamente o Cristo, porque Nestório compreendia a questão da união das duas naturezas, que de fato isso se aconteceu, como até mesmo foi a heresia combatida em Nicéia, né? A heresia de Ario. Então, por isso que para ele dir-se-á que Maria não é Theotokos, a mãe de Deus, a mãe da divindade do Verbo, mas somente Christotokos, a mãe daquele humano, a mãe de Jesus, da pessoa humana de Jesus que nasceu da Virgem Maria. E como já falava anteriormente, ele não julgava que seria antropotokos, porque isso ele afirmava, não era qualquer ser humano. Esse ser humano tem alguma ligação com o Verbo que existia desde toda a eternidade com o Pai. Mas ele não aceitava que essa pessoa, o Verbo, ele tivesse feito carne, tivesse assumido aquela natureza humana para si. Não, esse Verbo, ele uniu a sua natureza divina a essa natureza humana existente já em uma pessoa, em um ser humano, Jesus, que nasceu da Virgem Maria. Isso era heresia na cabeça de Nestório. Então, parece-nos claro que Nestório, particularmente preocupado a afirmar a verdade tanto da dimensão humana quanto da dimensão divina em Cristo, evitando qualquer confusão e com enfatizar sem equívocos a transcendência do Verbo, mostrou com clareza em relação a outras visões cristológicas que a unidade em Cristo não pode ser feita ao nível das naturezas, como que por mescla ou mistura, mas antes deve ocorrer a nível da pessoa, do prosopon de Cristo. Mas este prosopon tende a se apresentar na visão nestoriana como um composto não bem definido. Essa pessoa não é bem definida porque, de fato, na visão nestoriana, são duas pessoas existentes em Jesus. E neste sentido,
em nada unitário, de humanidade e divindade, onde não fica suficientemente claro que em Cristo se realiza uma verdadeira unidade que tem como sujeito o próprio Verbo eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então o pensamento de Nestório, ele tenta tanto afirmar a divindade e a humanidade, que quando ele vai se falar de pessoa, ele acaba colocando no homem, no humano Jesus, na natureza humana de Jesus, também uma pessoa humana de Jesus. E não assume que na humanidade, na natureza humana de Jesus, quem age é uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo agora encarnado. Nestório jamais aceitou que Maria fosse verdadeiramente mãe de Deus, justamente por essas realidades. Então, Nestório apenas conferia uma grande importância à separação das naturezas. Ambas conservam suas qualidades e propriedades específicas. A encarnação não significa que Deus se faz homem no sentido de uma espécie de transformação no ser humano, como se Deus tivesse se transformado no ser humano ao ponto de perder a sua divindade. Por outro lado, deve rechaçar-se uma divinização substancial do ser humano. Apesar da união, ambas as naturezas permanecem separadas, sem mescla na relação de uma com a outra. No entanto, em virtude da vontade de união de Deus, era o pensamento de Nestório, vivem num contato muito estreito. Portanto, o próprio Deus seria aquele que sustenta as relações dessas duas naturezas, mas elas não têm uma unicidade, né? Então, por isso que, na verdade, ele pensa essa união, mas no fundo, ele está separando as duas naturezas. Ou seja, quando no humano Jesus, quando Jesus age nas questões relacionadas à divindade, é como se fosse a pessoa divina agindo. Tudo que se refere à humanidade, o sofrer, como nascer, o crescer, o comer e até o sofrer, toda a paixão, isso se dá nesse humano, nessa pessoa humana de Jesus. A dogmática católica, ele continua dizendo assim: Deus, porém, não leva a cabo a união, que era o pensamento de Nestório, na verdade. Deus, porém, não leva a cabo a união, considerando que o ser humano, Jesus, se afirma por meio de sua obediência. Inversamente, a obediência de Jesus tem seu pressuposto na união precedente, sustentada por Deus e por seu Espírito. Nestório toma como ponto de partida uma vinculação, a maior possível e realizável só por Deus, entre a natureza da divindade e a natureza da humanidade de Cristo. Sua imagem de que a divindade do Filho habita no corpo de Jesus como num templo, que é divindade fez inteiramente seu permanece, porém, mesmo assim, muito mal interpretada. Então, resumindo um pouco do pensamento de Nestório, seria essa confusão quando vai se dar essa união da natureza humana com a natureza divina. Para Nestório, essa união, essa junção, na verdade, o termo que é sinafeia, né, que ele até utiliza, é como se acontecesse uma junção somente. A natureza divina, quando a Virgem Maria ela deu a luz, foi a um ser humano, né? Jesus de Nazaré teria essa pessoa, esse humano, Cristo. E a natureza divina, ela passa a habitar esse ser humano já existente. Então, essa junção se dá dessa forma. Mas na mentalidade nestoriana, o Verbo não assumiu a carne, não tomou para si a carne humana. O habitar é apenas uma junção, como se fosse assim, para em alguns momentos inspirar esse humano
a agir, e tudo aquilo que é, a expressão até que ele utiliza em uma das cartas, passível, né, que está condizente às leis naturais, é essa pessoa humana que está agindo. Tudo que é relacionado à divindade é a pessoa divina que age, ou seja, elas estão juntas ali, mas que na verdade cada uma tem suas propriedades. Então, na verdade, por isso que essa união na separação, que ele acaba mais separando, dividindo e criando um sujeito, né, uma pessoa humana para Jesus, do que dar realmente uma unicidade naquilo que é o mistério da encarnação. Então seria basicamente essa a heresia nestoriana. Então, tendo visto a heresia, o pensamento de Nestor em relação à pessoa de Jesus, né, toda essa confusão no seu pensamento em relação ao sujeito de Cristo, né? Vamos ver agora Cirilo de Alexandria, que ele, de todos os pensadores, é o que mais combate a Nestório, inclusive os seus escritos, as cartas que Cirilo escreveu para Nestório, justamente tentando com que ele retomasse o pensamento, repensasse e voltasse atrás nas suas teorias. Justamente Cirilo escreve algumas cartas para ele, e a sua segunda carta ela é lida no concílio de Éfeso por estar em consonância, né, em conformidade com tudo aquilo que foi definido no concílio de Nicéia. Então vamos ver o pensamento de Cirilo de Alexandria. A cristologia de Cirilo é parte da única pessoa da palavra, que existe desde a eternidade em unidade de essência com o Pai e que se fez homem na plenitude dos tempos. A cristologia de Cirilo gira em torno da ideia joanina fundamental, verbo caro. Aqui já vemos uma diferença, porque enquanto o próprio Nestório, e de uma maneira errada, faz essa leitura dos evangelhos sinóticos, buscando naqueles atos de Jesus, afirmando que ali quem estava agindo era uma pessoa humana, Cirilo começa e parte justamente do prólogo de São João, onde já ali afirma que o verbo se fez carne, né? João 1,14, no que aqui carne significa perfeitamente uma natureza humana completa, dotada de alma racional. Cirilo ensina enfaticamente a unicidade, não somente uma junção, uma sinafeia, mas a unicidade mesmo, tem o enosis, né? Vamos ver depois esse termo que Cirilo adota, a unicidade da pessoa do Logos, do Verbo encarnado. Então, a pessoa que encarna no seio da Virgem Maria é o Verbo que já existia antes, de fato, no seio do Pai. Mas, diferentemente de Nestório, Cirilo afirma que não é que o Verbo ele não passa a adotar, a fazer parte de um ser humano já existente, num sujeito já existente, mas o sujeito, a pessoa que nasce de Maria, é o Verbo encarnado que se faz carne. A cristologia de Cirilo de Alexandria, então assim, Miller na verdade continua, o Logos pré-existente seria idêntico ao Logos encarnado, então não é um outro, é o mesmo. O Logos é portador da natureza divina e da natureza humana de Jesus. Então, Jesus, tendo duas naturezas, humana e divina, mas nesse mesmo Jesus, né, Senhor Cristo, está essa única pessoa, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que foi acrescentada e chegou à existência por meio do ato da unificação. Miller nos fala isso na Dogmática Católica. Então, fragmentos dessa segunda carta que Cirilo escreve a Nestório, né, contestando o pensamento de Nestório, e é justamente essa carta que é lida e aprovada no Concílio de Éfeso. Cirilo diz assim: não dizemos
e aqui é importante, de fato, que a natureza do Verbo foi transformada e se fez carne, mas que transformada em um homem completo, composto de alma e corpo. Antes, porém, que o Verbo uniu segundo a hipóstase, a sua natureza, a si mesmo uma carne animada por alma racional, e veio a ser homem de modo inefável, incompreensível, porque não deixamos de estar envolto em um grande mistério, a encarnação, e foi chamado Filho do Homem, não só segundo a vontade ou beneplácito, numa questão moral, como acreditava na história, nem tampouco como assumindo somente a pessoa, e que diversas as naturezas que se unem numa verdadeira unidade, mas um só, o Cristo, e Filho de ambas, não porque a diferença das naturezas tivesse sido cancelada pela união, mas, ao contrário, porque a divindade e a humanidade, mediante seu inefável e arcano encontro na unidade, formam para nós um só Senhor e Cristo, o Filho, um só sujeito, uma só pessoa, age ali, embora com duas naturezas. Sobre a controvérsia Theotokos. Com efeito, não nasceu antes da Virgem um homem qualquer, sobre o qual depois desceria o Verbo. Ele está contestando aqui diretamente na história, porque era isso que na história eu pensava. Que nasceu, assim, embora na história falava assim, não um homem qualquer, mas um homem que tinha até mesmo esse ser humano que nasceu da Virgem Maria, nem tanto que era um homem qualquer, mas um homem que tinha alguma ligação com o Verbo, mas não era o sujeito, na concepção de Nestório, não era o Verbo, era uma pessoa humana. Mas se diz que este, né, o Verbo, unido desde o útero materno, assumiu o nascimento carnal, apropriando-se o nascimento de sua própria carne. Eu acho que um exemplo para ficar mais fácil para nós. Quando nós perguntamos, né, quem é você? Estamos perguntando em relação à pessoa. E se nós perguntarmos sobre quem é o eu de Jesus, o Verbo é o Verbo. Deus, a pessoa é o eu. Então o eu, o sujeito de Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo. Quando o Filho de Deus, ele se fez homem no ventre de Maria, ele se fez verdadeiramente homem, assumiu tudo aquilo que a humanidade comporta, né? Corpo, alma. Então ele é verdadeiramente homem. Uma pessoa divina em uma natureza humana, um corpo humano, uma alma humana, de modo inseparável, porque houve essa unicidade, né? Essa união das duas naturezas. E tudo isso aconteceu justamente onde? No ventre da Virgem Maria. Isso vai dando base, elucidando por que esse título Theotokos. Então Maria é verdadeiramente a mãe do Filho de Deus feito homem. Então é claro, e aqui está o equívoco de Nestório, e Cirilo vai elucidando isso, que a igreja, quando primeiro até mesmo Orígenes, outro já foi no início falando desse título Theotokos, não queria afirmar que Maria deu à luz a divindade do Verbo, porque isso sim seria errôneo, seria heresia, porque o Verbo já existia, mas Maria dá à luz ao Verbo encarnado, ao Filho de Deus feito homem, o Filho de Deus humanado, mãe do Deus humanado. E negar, se a gente negasse que Maria é a mãe de Deus, estaríamos negando que existe um só Senhor, Jesus Cristo, e que Jesus não é Deus. Porque quem é a pessoa que nasce de Maria? O sujeito. Não é um sujeito humano, é um sujeito divino, contendo as duas naturezas, humana e divina. Nessa natureza humana está a pessoa do Verbo. Então, é completamente nesse mistério que a Virgem Maria ela dá
à luz. Por isso, aí ele vai dizer, continua Cirilo, por isso os santos padres não duvidaram chamar a Santa Virgem de Deípara, né? Mãe de Deus. Não no sentido de que a natureza do Verbo ou sua divindade tenha sido a origem da Santa Virgem, mas no sentido de que, por ter recebido dela o santo corpo dotado de alma racional, ao qual também estava unido segundo a hipóstase, o Verbo se diz nascido segundo a carne. Para elucidar um pouco melhor, como se falássemos assim, ninguém pergunta você é mãe de quê? Né? Normalmente se pergunta você é mãe de quem? E esse de quem estamos querendo nos referir à pessoa. Então estamos perguntando pela pessoa. E em Jesus só existe uma única pessoa. E essa pessoa é divina. A segunda pessoa, como eu disse, da Santíssima Trindade. Então, quando nós dizemos isso que queria afirmar Cirilo, que Maria é a mãe de Deus, nós estamos dizendo que a pessoa que nasceu dela é uma pessoa divina. Mas é evidente que ela, sendo mulher, é mãe de um ser humano, né? A natureza é humana, né? Corpo, alma, mas a pessoa é divina. Então, assim, o patriarca de Alexandria, como falei lá no início dos slides, a orientação da escola alexandrina, de fato, vem desse termo, né? Logos sax, o verbo se fez carne, né? O verbo carne. A encarnação é vista como tornar-se carne, né? Assumir para si do verbo e considerada como um modo seu de existir. O verbo existe, passa a existir no tempo através, de fato, dessa natureza humana. A intenção fundamental é a de ligar estreitamente a existência humana de Cristo com a física do verbo, com a natureza do verbo. E aí, nesse contexto, Cirilo, ele lança também 12 anátemas, né? Tem as 3 cartas para na história, a primeira, a segunda e a terceira carta. Como eu falei, a segunda carta tem até essa ênfase maior, porque ela é lida também num concílio. E esses 12 anátemas, que justamente ele vai enfatizar realmente de maneira mais firme esse título, Theotokos, e de alguma forma derrubando toda a heresia de Nestório. Primeiro, ele diz assim: se alguém não confessar que o Emmanuel é Deus, no sentido verdadeiro, e que, portanto, a Santa Virgem é deípara, pois gerou segundo a carne o verbo que é Deus, e veio a ser carne, seja anátema. Então, ele já é muito firme no sentido assim, que é preciso confessar que do seio da Virgem Maria foi gerado segundo a carne o verbo que é Deus, e veio a ser carne, mas não deixou a sua divindade. O segundo anátema de Cirilo, ele diz assim: se alguém não confessar que o verbo saído do Pai é unido segundo a hipóstase, a carne, segundo a sua natureza, a carne, e que Cristo é um só com a sua própria carne, quer dizer, Deus e homem juntamente, né? Diferente de Nestório, aqui não posso dizer que o verbo uniu a sua divindade a um ser humano já existente. Não, ele assumiu a carne para si. Então, seja anátema. Se alguém dividir no único Cristo, depois da união, as hipóstases, coligando-as com a simples conexão da dignidade ou da autoridade, só naquela questão moral, e não antes pela conjunção segundo a união de natureza, também seja anátema. A quarta anátema de São Cirilo: se alguém repartir entre duas pessoas ou hipóstases as expressões contidas nos escritos evangélicos e apostólicos, aquilo que Nestório fez, né? Lançando o seu olhar sobre as escrituras, principalmente sobre os escritos dos evangelhos sinóticos e sobre os escritos
apostólicos, ele deduz, né, ali essa segunda pessoa. Então acaba meio que encontrando em Jesus, segundo Nestório, essas duas pessoas. E algumas delas atribuem o homem considerando distinto do verbo de Deus, outras, ao contrário, como digna de Deus. Só o verbo, que é Deus Pai, seja nada. Ou seja, não podemos dizer que Jesus tem duas pessoas, mas unicamente uma única pessoa. Então, o quinto anátema de São Cirílio, ele vai dizer: se alguém ousar dizer que o Cristo é um homem portador de Deus, e não antes Deus na verdade, como Filho único e por natureza, visto que o Verbo veio a ser carne e de modo semelhante a nós, participou do sangue da carne, seja anátema. Se alguém, o sexto, né? Se alguém disser que o Verbo do Pai é Deus, ou Senhor do Cristo, e não antes confessar que ele é Deus e homem ao mesmo tempo, né, não pode ter essa separação, né, ao mesmo tempo, Deus e homem, portanto, segundo as Escrituras, o Verbo veio a ser carne, como já vimos em João 1,14. Cirílio também condena esse pensamento. A sétima, ele diz: se alguém afirmar que Jesus, como homem, foi movido no seu agir pelo Verbo que é de Deus, ou seja, que esse sujeito humano ali passou a ser movido, controlado pelo Verbo de Deus. Isso quer dizer o quê? Que não era Deus agindo, mas o Verbo estava agindo nesse humano Jesus, e de dignidade de unigênito que lhe foi atribuído, como um outro existindo ao lado dele, né? Essa outra pessoa. Então, seja anátema. Ele considera também isso uma heresia. Justamente a gente vai percebendo que esses anátemas vai se dando nessa, totalmente combatendo essa heresia que Jesus existe duas pessoas humanas, né? Se alguém, duas pessoas, uma humana e uma divina, na verdade. Se alguém ousar dizer que o homem assumido deve ser coadorado com Deus, o verbo co-glorificado e co-denominado Deus como de um com outro, de fato, o com que sempre se acrescenta faz pensar nisso, e não honra com uma única adoração o Emmanuel, atribuindo-lhe um único e mesmo louvor, visto que o verbo veio na carne, seja anátema, porque é como se esse outro sujeito existente pode ser coadorado por estar com alguma junção, tem ligação com o verbo, né, com a divindade. Então a esse sujeito vamos adorar. Não, porque não é um outro ser humano, é o verbo, né, encarnado. Se alguém disser que o único Senhor Jesus Cristo foi glorificado pelo Espírito no sentido de ter usado a força que dele como alheia, e que dele recebeu a capacidade de operar contra os espíritos imundos e de realizar para os homens os sinais divinos, em vez de dizer que ele é próprio do Espírito pelo qual operou os sinais divinos, seja anátema. Justamente aqui é toda aquela dicotomia, que aquilo que Jesus vai fazendo, que se refere à divindade, como expulsar os espíritos imundos, etc., isso compete à divindade. Aquilo que é relacionado às leis físicas, etc., compete à humanidade. Então, Cirílio vai condenando isso, porque essa ação, ela, né, humana e divina, acontece nessa única e mesma pessoa, porque assumiu para si a natureza humana. O 10º anátema diz: a Divina Escritura diz que o Cristo se fez apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos, e se ofereceu por nós em odor de suave a Deus, Pai. Por isso, se alguém disser que quem se fez nosso sumo sacerdote e apóstolo, quando se fez carne e homem como nós, não é o próprio Verbo, que é Deus,
mas como se fosse outro, distinto dele, especificamente um homem de mulher, ou se alguém disser que ofereceu o sacrifício também para si, e não somente por nós, pois quem não conhece o pecado não tem necessidade de sacrifício, esse também seja anátema. Se alguém não confessar que a carne do Senhor é vivificante e própria do Verbo, mesmo que provém do Pai, do Verbo mesmo que provém do Pai, mas como que de um outro, distinto dele, coligado a ele pela divindade, ou só por ter recebido a dignidade, a divina habitação, né? Porque isso era o que Nestor acreditava, não era ele, mas só recebeu essa divina habitação. E não antes que ela é vivificante, como dissemos, por ter sido própria do Verbo, que possa vivificar todas as coisas, seja anátema. E por fim, Cirilo vai dizer no seu 12º anátema: se alguém não confessar que o Verbo de Deus sofreu na carne, foi crucificado na carne, sofreu a morte na carne, se tornou primogênito dentre os mortos, visto que como Deus é vida e é vivificante, seja anátema. Porque qual é o grande perigo aqui? É justamente o pensamento de Nestório, que aquilo que se refere às leis físicas, material, que é passivo, isso se referia à humanidade de Jesus, verdade, mas essa humanidade ela estava ligada a esse sujeito, a essa pessoa humana que existia, que nasceu de Maria. O Verbo, a segunda pessoa da Trindade, usou desse humano para fazer a sua habitação, para vir habitar nele, né? Habitar nesse sujeito, nessa pessoa humana. E aí tudo que se refere à humanidade, como esse caso agora, sofrer a paixão, sofrer a carne, aconteceu nessa pessoa humana. E não propriamente no Verbo, mas o Verbo assumiu para si a carne humana. Então o Verbo quis sofrer, o Verbo quis passar por tudo aquilo que a natureza humana, a qual ele assumiu, estava sujeita a passar. Então, fazendo um apanhado geral do pensamento de Cirilo, vamos perceber isso, essa afirmação de Cirilo totalmente oposta àquilo que Nestório estava espalhando, né? Naquela época, que o Verbo não se fez carne, não assumiu a natureza humana de maneira completa. Então, no homem Jesus, né, em Cristo, está as duas naturezas e uma única pessoa. Uma única pessoa, que essa pessoa é o Verbo, que já existia no seio do Pai, mas na plenitude dos tempos e por nós e por nossa salvação, ele se encarnou, assumiu, e tudo isso no seio da Virgem Maria. Então a pessoa a qual a Virgem Maria dá à luz, e por isso a dignidade desse título Theotokos, não é uma pessoa humana, para ela então ser chamada a mãe, somente a mãe de Jesus ou a mãe de Cristo, no sentido que é desse humano Cristo que ela deu, mas ela deu à luz a uma pessoa encarnada, ao Verbo encarnado. Por isso a dignidade de chamá-la de mãe de Deus, porque a pessoa a qual se sujeitou na natureza humana encarnar é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Este é o mistério, né, da encarnação do Verbo. E aí, toda essa discussão entre Nestório e Cirilo vai desembocar no concílio de Éfeso. Antes, propriamente, do concílio, então, em 428, Nestório é levado à cátedra de Constantinopla por Teodoro II, traz consigo as perspectivas teológicas da escola de Antioquia, tudo aquilo que a escola de Antioquia acreditava, que vimos no início. Em suas pregações mostra, né, por que se preferiu o termo Christotokos e não Theotokos. Já falamos aqui, né, porque para ele era mais louvável, preferível chamar Maria de mãe de Cristo e não de mãe de Deus. Cirilo, bispo de Alexandria, toma conhecimento das falas de Nestório, das discussões suscitadas, escreve primeiramente uma carta ao neoeleito, convidando a retomar o termo Theotokos, né? Tentando convencer Nestório que não teria nenhum problema
chamar a Virgem Maria de Teotocos. Só que Nestório responde, Cirilo escreve uma segunda carta comentando a fé de Nicéia e convertendo Nestório a adesão, a retomar o seu pensamento, a repensar, ver os seus erros. Numa carta-resposta, Nestório mais uma vez se recusa a se retratar. Em Éfeso, as duas cartas são retomadas em exame, tanto a de Nestório como a de Cirilo. A de Cirilo é solenemente aprovada e a de Nestório ela é condenada. Então, tanto Cirilo quanto Nestório haviam se dirigido ao Papa Celestino. Este convoca um sínodo, primeiramente um sínodo romano Augusto de 430, que se encerra com a condenação de Nestório, confiando a Cirilo a tarefa de obter uma retratação do patriarca de Constantinopla, prazo máximo de 10 dias. Aí nós vamos ver nessas cartas, né, que Cirilo vai escrevendo e tentando fazer com que Nestório ele retomasse. Aproveitando o mandato papal recebido, Cirilo, no Sínodo de Alexandria, em novembro de 430, elabora um texto que, além da profissão de fé de Nicéia, essa é a segunda carta, contém uma profissão detalhada da fé cristológica, que termina com os 12 anátemas que nós refletimos há pouco, né? E obriga a Nestório a subscrever tudo. Isso seria a sua terceira carta. Esta carta provoca o desprezo dos bispos orientais e que dá início a uma polêmica entre Cirilo e os orientais, João de Antioquia, Teodoro de Ciro, André de Samosata, que nunca aceitaram subscrever principalmente os anátemas alexandrinos. Mas o fato não ocorrido imediatamente, porque, enquanto isso, né, o imperador Teodósio, seguindo a sugestão de Nestório, convoca em Éfeso o concílio que dava a reunir-se em Pentecostes no ano seguinte, né, 7 de junho de 431, que vai até setembro, né, propriamente dito. Então, Mário de Serentar, ele vai dizer assim: Éfeso faz compreender que no Verbo encarnado existe uma verdadeira unicidade entre a dimensão humana e a divina. Unidade que tem como sujeito último o Logos eterno do Pai. Então, em Éfeso, assume que o sujeito que age na humanidade de Jesus é o Logos, o próprio Deus Verbo, já que este verdadeiramente veio da carne e nasceu de Maria, que, portanto, pôde legítima e obrigatoriamente ser chamado de Teotocos. Neste sentido, a posição nestoriana foi rejeitada. Então, a reação ao concílio e o decreto de união, para irmos finalizando. O texto da união recolhe o ensinamento de Éfeso sobre a união de Cristo, porém, ao mesmo tempo, sublinha a distinção entre ambas as naturezas, afirma-se sem rodeios a maternidade divina e, para designar a união, se utiliza do termo ênosis, que é o de São Cirilo e o de Éfeso, enquanto que evita o sinafeia, né? Somente uma junção, que é o termo utilizado por Nestório. Profissão de fé a partir do decreto de união. Então, confessemos, pois, que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, é perfeito, é Deus perfeito e homem perfeito, composto de alma racional e de corpo, antes do século, gerado do Pai segundo a divindade, no fim dos tempos, nascido por causa de nós e de nossa salvação, da Virgem Maria segundo a humanidade. Então, consubstancial ao Pai, né? Homoousios to Patri, e segundo a divindade, consubstancial a nós, homoousios segundo a humanidade. Aconteceu de fato a união das duas naturezas,
E por isso nós confessamos um só Cristo, né? Não dois, um só Filho e um só Senhor. Houve com efeito união, a ênose, de duas naturezas, a humana e a divina. Por isso confessamos um só Cristo, um só Filho e um só Senhor. Em razão desta união, sem mistura, confessamos que a Santa Virgem é Mãe de Deus, Theotokos, porque o Deus Verbo se encarnou, tornou-se homem e desde o momento da concepção, né, desde a da concepção, uniu-se a si mesmo. O templo que obteve da Virgem Maria uniu para si a carne, o corpo. Quanto às expressões evangélicas e apostólicas sobre o Senhor, sabemos que os teólogos aplicam umas de maneira comum, porque visam uma só pessoa, prósopo, e dividem as outras porque visam as duas naturezas e neste caso atribuem a divindade de Cristo às que convém a Deus e à humanidade às que marcam ao seu rebaixamento. Muitas dessas discussões, né, a dogmática, Miller vai dizer isso, a confusão que se deu justamente nesse termo pessoa foi justamente por usar termos, né, justamente para falar da mesma realidade. Por exemplo, o termo prósopo, physis, ousia e hipóstase são termos utilizados mais ou menos como sinônimos, né? Então, como não houve bem essa distinção, essa separação, na verdade a linguagem acabou gerando muito essa confusão do que propriamente o conteúdo de fé, ao menos no que se refere a essa discussão de Nestório com Cirilo. Então, resumindo, a maternidade divina de Maria é o dogma da Igreja, segundo Nossa Senhora é verdadeiramente a Mãe de Deus, por haver concebido a Jesus Cristo por obra do Espírito Santo e por ter dado à luz ao Filho de Deus. Maria é Mãe de Deus não quanto à natureza divina. Maria não gerou o Verbo que já existia junto com o Pai, porque o Verbo foi gerado pelo Pai, né? Não é a natureza divina que Maria gera, mas sim quanto à natureza humana. E na natureza humana está, né, a pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, não há problema e temos que chamar Maria de Theotokos, afirmar que ela é Mãe de Deus. Por isso, a maternidade divina de Maria é o fato de ser ela verdadeiramente Mãe de Deus, porque é Mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Tal dogma, como falei, definido no século V pelo Concílio de Éfeso, datado basicamente ali de 22 de junho de 431 até setembro. De junho a setembro foi o período do Concílio de Éfeso. Assim o concílio expressou, reafirmando aqui para finalizar o primeiro anátema de São Cirilo, que seja excomungado quem não professar que Emmanuel é verdadeiramente Deus, e portanto que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, aquele que é o Verbo de Deus.